bom dia, meus mentorandos queridos da Bruxa Tá Rica. Antes da gente começar, eu tenho 2 pedidos de desculpa para fazer para vocês. O primeiro é essa tosse. Esfriar em Belo Horizonte, gente, que a minha paz, ela é desligada imediatamente. Então, vai ter fungação de nariz, vai ter tosse, mas eu espero que isso não comprometa a qualidade da nossa aula de hoje. E o segundo pedido de desculpas é o meu sumiço. Eu tive alguns problemas bem delicados de cunho pessoal, e aí eu precisei me afastar do espaço físico da minha casa. Estou voltando essa semana, e por isso não consegui gravar as aulas, né? Porque isso demanda concentração, isso demanda um ambiente controlado, e, enfim, eu não estava tendo nenhuma dessas duas coisas nos últimos dias, mas essa semana vão sair 3 aulas. São, acho que 4 ou 5 aulas do módulo de redes sociais. Eu gostaria de acabá-lo essa semana, para a gente já conseguir dar uma acelerada maior. E aí, antes de tudo, tem pessoas que ainda não marcaram a primeira mentoria individual. E aí eu sugiro que vocês marquem para a gente tentar manter um ritmo mais ou menos uniforme entre os mentorandos da turma. E para os que já marcaram e querem marcar a segunda, que eu falei que era a cada 15 dias, é só mandar mensagem. Aí vem uma outra questão. Uma das minhas assistentes está de férias, porque ela casou. Então, eu estou só com uma assistente. Então, tenham paciência com a Virgínia, porque ela está assumindo algumas coisas agora. E, na medida do possível, eu vou ajudá-la respondendo algumas coisas no WhatsApp também, tá bom? Então, não se preocupem que todo mundo vai ser atendido, todo mundo vai ser respondido, todo mundo vai ser agendado. Mas é que as últimas semanas, elas foram caóticas, para não dizer o mínimo, mas agora estou de volta ao meu lar, até deixei sem fundo, para vocês verem. Meu escritório ainda está muvucado, então eu estou na copa, né? Totalmente cercada de taças. Gente, é uma pessoa que mora sozinha, precisa de 8 taças? Não precisa, mas ela gosta de copas, né? É o meu jeitinho, eu gosto de copas. Vamos lá, essa é uma das aulas que eu acho mais relevantes de toda a mentoria. E eu estava pensando sobre isso enquanto eu me preparava para conversar com vocês hoje, por quê? Quando eu pensei no A Bruxa Tá Rica e eu comecei a divulgar, a maior dúvida que surgia nas caixinhas de perguntas lá do Instagram era com relação à criação de conteúdo. E eu sempre acreditei, e continuo acreditando, né, depois de trabalhar com criação de conteúdo, marketing, estratégia de marketing em diferentes segmentos, eu sempre acreditei que o conteúdo, ele é uma consequência, ele não é o começo de nada, pelo contrário, ele é uma resposta de um processo mais longo, que passa pelo caminho que a gente passou. Então, hoje, especificamente, a gente vai falar de canais. E aí, estou usando o nosso quadro aqui para me guiar, que eu achei que fosse mais lúdico do que uma apresentação geral. Então, essa é a nossa aula 5, se não me engano. Mídias sociais. E hoje estamos falando especificamente de Instagram. Mas vou começar falando de canais que eu acho que fica mais organizado para todo mundo. Vou dar um zoom no quadro para todo mundo conseguir ler. E qualquer dúvida, vocês tragam para o grupo ou me chamem para a gente conversar, tá bom? Que essa é uma aula muito importante. Bom, eu sempre achei que o conteúdo fosse uma consequência. E uma virada que eu percebo no digital, dos últimos 3, 4 anos para cá, é que as pessoas colocam a produção de conteúdo como marco zero de qualquer estratégia de vendas do ponto de vista digital. E eu sou muito contra isso. Por quê? Esses dias, numa mentoria individual que eu tive com vocês mesmo, uma de vocês falou: ai, Amanda, eu preciso produzir conteúdo para o Instagram agora. A maior base dos meus contatos tá no WhatsApp. Entre em contato comigo pelo WhatsApp. Eu preciso de levá-los para o Instagram. Eu falei com ela, olha, agora eu acho que não. Por quê? O primeiro pilar de uma boa estratégia de canais é o público-alvo. Então, se o público-alvo dela está mais no WhatsApp do que no Instagram, e ela já estabelece uma ligação, uma conexão formal com eles, ela já gera venda e resultado a partir dessa plataforma, só faz sentido ela aderir a uma plataforma se ela tiver uma estratégia maior ou diversificada de captações, o que a gente chama de multicanalidade.
Então, eu, por exemplo, meu principal canal hoje é o WhatsApp. Depois vem o Instagram, depois vem o YouTube, que é uma estratégia de cauda longa. Mas é uma estratégia multicanal, de mais de 3 anos, já é algo mais complexo, mais elaborado, mais sofisticado. Então, nem sempre você vai precisar produzir conteúdo diariamente ou 2 vezes por dia para que a sua engrenagem de vendas ela rode. Só que, quando a gente está falando de Instagram, especificamente, a gente está falando de algo que é uma vitrine digital. Então, se você está começando agora a produzir conteúdo em estratégia de divulgação, eu acho importante que o Instagram pelo menos exista e ele tenha uma movimentação 1 vez por semana, ou stories 3 vezes por semana, para que as pessoas saibam que aquele trabalho é um trabalho vivo. Então, hoje em dia, isso depende muito da geração. Tem 2 caminhos mais óbvios, né, para a faixa de público que eu acredito que sejam os nossos públicos. Primeiro, pesquisa no Google. Então, se as pessoas querem algo, referência de algo, elas vão para o Google. São 3. O segundo caminho, se elas querem aprender a fazer algo, elas vão para o YouTube. Então, como jogar tarô para iniciantes. Então, quando eu lancei meu curso, eu tinha uma estratégia muito focada para o YouTube, que é lá onde as pessoas buscam aprendizado diretamente de forma gratuita. E o terceiro, no Instagram. Só que as pessoas não vão buscar tarô no Instagram, que vai aparecer 1 milhão de pessoas. Elas vão direcionadas a um perfil específico. Então, é uma vitrine digital que ela é centrada na autoridade do terapeuta. Por isso que eu recomendo que no Instagram se fale muito sobre você, sobre sua origem, sobre suas referências, que é a construção de autoridade, que você faça uma rotina com a sua audiência e depois, por último, falar pouco sobre serviço. E esse é um ponto muito importante. Se você utiliza o Instagram como um cardápio, você não está utilizando ele de forma correta. Porque as pessoas vão no Instagram para saber de experiências. Então, funciona muito bem feedback, funciona muito bem relato de atendimento, funciona muito bem você falando sobre você, sobre a rotina terapêutica, sobre os pilares do seu trabalho, sobre os seus valores, sobre onde aquele trabalho te levou, sobre qual é o tipo de pessoa que você atende, quais são as dúvidas frequentes que aquela pessoa traz para você. Então, esse é o tipo de conteúdo que funciona bem no Instagram, porque as pessoas elas estão atrás de experiência. Então, elas querem lá para poder ver da vida dos outros. E nada mais, nada menos do que isso. Por isso que os influenciadores digitais são um grande fenômeno do marketing digital, porque as pessoas conseguem se conectar com a rotina daquelas pessoas, de certa forma, elas sentem que são próximas, elas sentem que conhecem aquela pessoa, e elas acabam consumindo o que aquela pessoa consome ou o que ela indica. Então, o marketing de influência, ele funciona muito, porque o influenciador, ele consegue, de uma forma muito bem efetiva e estruturada, absorver a audiência, para que a audiência experimente da vida daquele influenciador, daquela influenciadora. Então, a gente está falando de experiência. A gente não está falando de serviço, a gente não está falando de compra e venda. Compra e venda é uma consequência, da mesma forma que o conteúdo é uma consequência. Hoje em dia é muito difícil você achar público-alvos que não estão no Instagram. Mas a prioridade que a gente vai dar para o Instagram, ela depende muito do nível de conectividade que essa audiência tem. Então, a minha audiência é uma audiência que está massivamente no Instagram, por exemplo. É uma audiência que se relaciona bem com o conteúdo que eu coloco, é uma audiência que consome stories, é uma audiência que comenta nas publicações do feed, mas é uma audiência que foi treinada para isso. Então, aqui a gente tem 2 pontos. A gente tem a audiência inata e a audiência treinada. Inata, sim, entre muitas aspas, tá? E uma boa estratégia de conteúdo, ela equilibra essas 2 coisas. Então, um primeiro passo para você entender o que a sua audiência quer consumir, porque o que eu penso, tá? Eu penso que todas as experiências, elas devem ser centradas no consumidor.
Então, se a gente está falando de um consumidor de terapias holísticas, a gente tem que entrar na cabeça daquele consumidor, desse público-alvo, e compreender o que essa pessoa está buscando. Dificilmente essa pessoa está buscando tarô, ela está buscando yoga, ela está buscando astrologia, e muito frequentemente ela está buscando esclarecimento, resposta, ela está buscando equilíbrio, ela está buscando autoconhecimento, ela está buscando resolução de problemas. Então, ela não está buscando a terapia, ela está buscando o que a terapia resolve. E uma audiência inata, você percebe o que ela quer consumir quando você vai nas suas postagens e ver quais tiveram maior engajamento. Hoje, se eu for no meu Instagram agora e ver quais as postagens que tiveram maior engajamento, todas são as que eu falo sobre mim. É o meu post de aniversário, é o meu post de atendimentos que eu faço com consulentes, é o meu post de coisas de vida pessoal. Então, as pessoas, elas engajam muito com a Amanda Pessoa. E dentro da Amanda Pessoa, eu sempre insiro um gatilho, um CTA, para incluir o meu trabalho, porque aquela é uma rede de trabalho, não é uma rede pessoal. Mas vocês entendem como elementos da minha vida pessoal vão mobilizando as pessoas para que elas se conectem comigo, para que elas se identifiquem comigo, numa lógica de espelhamento, e a partir disso, a conexão acontece, a partir da conexão, a conversa, e a partir da conversa, a conversão. Bom, o segundo ponto é elencar quais as necessidades dessa audiência. E aí eu estava pensando num exemplo para trazer para vocês. E aí eu resolvi usar um exemplo de um serviço, nada a ver, mas que eu acho que ele catalisa tudo isso que eu estou querendo dizer. Ele junta todas essas pontas do que eu estou querendo dizer. Gente, deixa eu só pegar um negócio aqui, que a minha gatinha, ela resolveu vir trabalhar comigo. E aí ela vem na mesa e derruba tudo. Vem, Xerita, vem. Vem pra aula. Daqui a pouco ela aparece aqui, vocês vão ver. Bom, eu sou assinante de um clube de assinatura de livro. Mas eu não assinei o clube de assinatura de livro pelos livros. É estranho, né? Porque esse clube de assinatura, eles não divulgam a listagem dos livros que vão ser comercializados, porque senão eu poderia ir lá na loja e comprar, ir na Amazon e comprar, e eles entregarão na minha casa. Eu assinei o clube de assinatura de livros porque, primeiro, eu queria retomar o hábito de leitura, eu queria acesso a coisas que normalmente eu não leria, ou seja, pela curadoria, e o terceiro, pela praticidade, porque eles entregam na minha casa. Então, o último ponto foram pelos livros. Depois que eu fui lendo, eu fui gostando dos títulos, isso me manteve na assinatura. Mas não foi a primeira coisa que me levou ao serviço, esse serviço produto. Um serviço produto que leva, são R$ 90 mensais, 90 vezes 12. 90 vezes 12, leva R$ 1.080, pelo menos, anuais meus. Então, é um ticket razoavelmente alto, considerando que se eu fosse na loja e comprasse o livro, ele sairia por R$ 40, R$ 50. Eu pago pela experiência. Eu pago pela experiência. Então, quando a gente está construindo conteúdo nas redes sociais, é essa lógica que a gente vai fazer. Por que uma pessoa consome o meu produto e serviço? E essas indagações que nós estamos levantando, elas vão virar o que a gente chama de linha editorial. A linha editorial é um conjunto de temas, assuntos e segmentações que compreendem o universo da sua marca. E fazendo uma linha editorial bem feita, vocês nunca mais vão ter problemas para criar conteúdo. Porque a linha editorial é uma matriz, ela é uma chave mestra para direcionar a estratégia de conteúdo. Então, tendo uma linha editorial, se eu for, por exemplo, no Instagram dessa marca que eu estou falando para vocês, que é de assinatura de livro, vou seguir nesse exemplo para vocês entenderem a lógica por trás dos conteúdos. Ai, gente, desculpa a tosse e a fungação, é assim mesmo, viu? Bom, a Tag Livros, então, é um perfil bem grande, 805 mil seguidores. Então,
o propósito deles está bem descrito na bio. Aproximamos os livros e a leitura da sua vida. E olha o post fixado. 4 livros para retomar o hábito de leitura, que foi o que eu falei com vocês, que eu busquei a tag livros porque eu queria retomar meus hábitos de leitura. Outra coisa, leia o que quiser, onde quiser, quando quiser, se quiser. Acessibilidade e praticidade na hora da leitura. E a experiência, que assinar tag é como receber um presente de aniversário todos os meses. Todo mundo gosta da experiência de abrir uma caixa que chega na sua casa. Todo mundo gosta dessa experiência. Bom, eles também vão por nichos. Eles não falam, leia, assine, que é bom, não. Livros para refletir sobre maternidade, os brindes que eles colocam nas caixas. Então, aqui, ó, será que ler 10 páginas por dia é mais do que o suficiente? Vale a pena ler a Metamorfose, que é um clássico da literatura. Então, toda a linha editorial deles é voltada para a experiência do consumidor. E isso que faz com que eles sejam uma comunidade. Antes de uma marca, uma comunidade engajada com a necessidade dos seus usuários. Então, por exemplo, recentemente eles mapearam que eu estava lendo muito rápido. Porque eles têm um aplicativo. E, se você quiser, claro, você vai colocando os livros que você leu durante o ano e ele calcula a velocidade pela data que você começou e a data que você terminou. E aí eles me sugeriram assinar uma segunda assinatura com um desconto. Então, eles só sabem que eu faço isso porque eles têm estrutura, eles têm uma comunidade engajada, eles têm mapeamento. A gente precisa disso para poder mapear as necessidades dos nossos clientes? Não. A gente precisa só de um olhar aguçado sobre o que essa pessoa realmente está buscando. E a TAG tem consciência de que os clientes deles, eu, por exemplo, estão buscando consistência de leitura. Como que isso funciona para nós na prática aqui? Deixa eu abrir o meu calendário editorial. Só um instante, gente. Que aí eu já fico doida aqui com 1 milhão de abas abertas. Chega na hora de abrir, pronto, achei. Perfeito. Bom, vamos lá. Vocês sabem que eu sou uma fã de Trello, mas vocês podem fazer isso num quadro na casa de vocês. Eu tenho uma mentoranda de um outro programa de mentorias, que nem é o A Bruxa Tá Rica, que ela comprou um quadro branco e ela fez como se fosse uma planilha. Dá para fazer numa planilha também. Dá para fazer na parede do seu escritório. Dá para fazer num caderno. Eu uso o Trello porque é uma ferramenta que eu já tenho costume. Se vocês quiserem aprender como usar o Trello e suas automações, eu posso ver se eu consigo gravar uma aula extra. Bom, vamos lá. Essa linha editorial, que está nesse lugar chamado baú de ideias. Então, esses dias, conversando com um de vocês também, a pessoa me falou, nesses dias que eu estava meio borocochô, eu não consegui criar nada. O que me ajuda a sair desse limbo do ter que criar todos os dias? Ter ideias pré-prontas. Então, nesses dias, por exemplo, nesses últimos 10 dias, que eu vivi um inferno na minha vida pessoal, todos os meus posts já estavam programados. Então, a minha vida seguiu como se nada estivesse acontecendo e ninguém do meu perfil profissional percebeu que tinha alguma coisa de errado comigo. Porque a coisa estava seguindo, o fluxo de postagem estava seguindo, porque existe esse baú de ideias que é um repositório de criatividade. Por quê? Quando eu estou super criativa, eu vou lá e coloco uma lista de posts que eu acho que caberiam no universo da minha marca. E vou colocando coisa, colocando coisa, colocando coisa, colocando coisa. E quando eu vou transformar essas coisas em postagens, ela vai para um outro lugar, que é esse lugar aqui. Agora eu tenho que achar esse lugar aqui, né, gente? Que eu tirei da página que estava, ô glória, aleluia, segunda-feira. Vamos lá. Que é esse lugar aqui, ó. O calendário editorial. Então, o post, ele começa aqui, no baú de ideias. Ele começa quando eu vou descrevendo. Então, por exemplo, para gerar autoridade e empatia, vamos supor que eu vou criar um post sobre o que eu aprendi depois de quase 2.000 atendimentos de tarô. Esse é um post ótimo. Daria um ótimo vídeo, inclusive. É uma ideia que surgiu aqui agora, mas é um excelente post. Depois que eu estruturar a ideia, e aí é que eu vou colocar o que vai ter, a legenda, o formato, se vai ser imagem, se vai ser vídeo. Depois que eu estruturar ele todo, eu vou passar para uma aprovação, vou revisá-lo, e ele vai parar aqui no meu
calendário editorial. Que eu já separei segunda, terça, quarta e quinta-feira. E ao longo dos dias eu vou subindo as postagens que mais condizem com aquela semana ou com as coisas que estão sendo conversadas com a minha audiência naquela semana. O importante é que uma boa linha editorial, ela fala sim do seu produto ou serviço. Então, a minha primeira linha editorial é sobre tarô. Ela fala sobre os aspectos da sua marca. Então, eu falo muito de feminilidade, falo muito de autoconhecimento e bem-estar e quero gerar autoridade e empatia. Essa linha editorial ela já teve 8 desdobramentos. E ao longo do tempo eu fui entendendo que eu não ia trabalhar com tantas segmentações, que eu podia fazer um bom trabalho de conteúdo com essas 4 linhas editoriais. Pode ser, e eu acho que futuramente, no futuro bem próximo, eu vou começar a falar de relacionamentos com mais intensidade. A gente está entrando no mês dos namorados, né? O mês que vem, o mês de junho. Então, é isso, é o caminho natural, é uma sazonalidade. E aqui eu vou colocar, por exemplo, como ter relacionamentos mais saudáveis. As pessoas sabem que eu sou uma leitora ávida, então 5 livros que me ajudaram a desenvolver meus relacionamentos. São ideias de postagens que vão surgir a partir dos braços dessa árvore de conteúdo, dessa linha editorial. Então, um de vocês também falou comigo, o meu post com maior engajamento foi o post que eu falei sobre tarô e saúde mental. Poxa, essa é uma linha editorial super legal. Então, pode ser que na linha editorial dessa pessoa, ela vai colocar um braço só de saúde mental. E espiritualidade, cartomancia, etc. Pode ser que essa pessoa vai ter só essa linha editorial e ela vai trabalhar desdobramentos disso que ela sabe que funcionou, que ela sabe que deu certo. Então, aqui, esse baú de ideias é um grande repositório, é um banco de dados não estruturado, claro, mas de todas as informações que compreendem o universo da minha marca e que fazem com que as pessoas se relacionem com o meu trabalho e queiram usufruir dele, porque o foco do conteúdo, gente, o foco máximo do conteúdo não é que conteúdo bonitinho, conteúdo útil, não é a utilidade do conteúdo, mas é a possibilidade de conversão. E aí tem níveis, né? Pode ser uma conversão direta, quando eu divulgo um produto ou serviço, ou uma conversão indireta, quando eu levanto um bom conteúdo, bem feito, ele levanta uma dor, ele sugere uma solução e ele te coloca como agente dessa solução. Então, por exemplo, no caso da Tag Livros, a dor é a necessidade de retomar o hábito de leitura. A solução é a assinatura Tag Livros. E a centralidade da autoridade é o fato deles serem a maior marca de editorial de assinatura de livros do Brasil atualmente. Eles teriam uma curadoria altamente refinada. Então, o levantamento de dores, solução e autoridade. Se vocês seguirem esse roteirinho em todas as postagens de vocês, eu tenho certeza que a vitrine ela vai se tornar algo muito mais atraente, a vitrine do Instagram vai se tornar algo muito mais atraente do que atualmente ela é. E aí a gente entra em 2 lugares que eu acho muito importantes, que é a diferença entre formatos. O feed, que são as informações fixadas, vai tudo que é fixo sobre o seu trabalho, tudo que compreende a marca, sua marca pessoal, a marca do seu trabalho, as principais dores e os serviços e produtos fixos. Então, no meu feed, tem tudo que eu trabalho com mais consistência, com mais relevância, tudo que compreende o universo da minha marca, tudo que compreende o universo da minha vida pessoal também. Nos stories, que é onde a magia acontece. Vou até botar isso aqui para vocês lembrarem, que é onde a magia acontece. As vendas acontecem pelo caminho dos stories. E qual caminho é esse? Visualização, interação, conversa e conversão. Vou até botar isso aqui.
visualização, interação, conversa e conversão. Esse é o caminho dos stories, é onde a magia acontece, é onde as vendas vão de fato acontecer. E é por isso que é melhor postar 2, 3 vezes a semana no feed e todos os dias nos stories do que o contrário, tá? E eu não tô falando de algoritmo, gente, sabe por quê? Eu acredito muito, e aí eu não sei se vocês sabem disso, eu já falei, que eu tenho pós-graduação em análise de dados, Big Data. O algoritmo, ele é algo treinado. Quem tem TikTok aqui e frequenta muito TikTok, nem eu, vai entender. O TikTok, ele tem um algoritmo tão refinado que ele consegue antever algumas tendências. Então, eu estava vendo um vídeo desses dias de uma moça que ela falou, o TikTok sabia que eu era sapatão antes de mim mesma. Porque pelo padrão de buscas que a pessoa tem dentro e fora do aplicativo, ela vai te mandando conteúdos que estão relacionados com o que você quer saber. Isso é o ápice da experiência do usuário. O algoritmo do Instagram não é tão refinado quanto do TikTok, tanto que você vê que os Reels, eles não têm o nível de personalização que o TikTok tem. Mas o algoritmo, ele é treinado. Então, você coloca um input e ele te devolve uma resposta. Então, o algoritmo posiciona bem o que as pessoas querem ver. Então, eu já percebi que a minha audiência é uma audiência de texto, não é de vídeo. É uma audiência que, se eu postar um story foto, ela engaja mais do que se eu postar um story falando. É uma audiência que gosta de ver o meu rosto. Então, se eu postar uma foto de paisagem e uma foto do meu rosto, as pessoas vão engajar mais com o meu rosto. É uma audiência que valoriza os meus momentos de interação social. Então, toda vez que eu posto que eu estou fazendo um trabalho com outra pessoa, isso é muito bem valorizado também. E são percepções que eu tenho conforme as visualizações. Conforme o maior número de pessoas interage naquela postagem, mais ela é entregue para outras pessoas. Então, não sejam reféns do algoritmo e não demonizem essa estrutura, porque é a estrutura que permite que o nosso trabalho chegue em milhares de pessoas, que alcance, tem um alcance global quase, né, se a gente quiser. Então, o algoritmo, ele é treinável, e por isso a gente precisa entender o que a nossa audiência consome e começar a se adaptar a esses formatos, tá? Por que o Stories é onde a magia acontece? Porque é lá que você vai gerar algo muito importante, que é a identificação. Através da rotina. As pessoas, o homem é um animal de hábitos. Vocês já ouviram essa frase, óbvio, né? Que o homem é um animal de hábitos. Então, você vai criar, construir uma rotina com essa audiência. Então, hoje, por exemplo, segunda-feira, todo mundo sabe que eu posto conselho semanal. Então, as pessoas já ficam esperando que eu vá postar o conselho semanal. E eu posso postar ele 8 horas da manhã, eu posso postar ele 9 horas da noite. É segunda-feira, é o dia. Terça-feira é o dia do Pergunte ao Tarô. Então, as pessoas sabem que aquele dia é um dia importante para a comunidade, é um dia onde acontece uma contrapartida, é um dia onde eu explodo de interações. Então, quando eu tenho que dar algum aviso importante, eu dou na terça-feira cedo. Depois eu abro a caixinha e as pessoas vão interagir. Então, eu abro a caixinha, dou o aviso e começo a responder. E é batata, gente, é o que funciona. É o que eu entendi que funciona para a minha audiência, porque eu condicionei essa audiência dessa maneira. E nos stories é onde a gente vai criar um funil bem criado de venda. Então, eu quero vender um produto ou serviço, eu vou seguir um roteiro básico, que é, eu vou criar um storytelling, uma narrativa, que envolva o problema, que é a questão master. Então, trabalhando com feminilidade, o desequilíbrio do feminino, mas por que esse é um problema? A insônia está associada ao desequilíbrio do feminino, então a insônia é o meu problema. Eu vou falar sobre como esse problema é ruim e o que ele traz na vida das pessoas. Depois, eu vou falar para as pessoas como seria a vida delas sem o problema. Depois, eu vou trazer a solução e eu vou colocar um CTA, que é um Call to Action, que é uma chamada para ação. Então, de uma forma bem simples, você é uma pessoa que sofre de insônia, e quantas coisas você já perdeu no seu dia porque você não estava totalmente conectado e desperta, porque você não consegue dormir à noite, porque a qualidade do seu sono é ruim? Quantas vezes você se angustiou tentando dormir e não conseguia? Como será que seria a sua vida se você conseguisse dormir direito? E a sua rotina, como a sua rotina poderia funcionar melhor se você dormisse direito? Como você estaria mais desperta, mais atenta, mais altiva?
Como a sua qualidade de vida seria muito maior sem a insônia? Pois então, sabia que a insônia é um dos sintomas associados ao desequilíbrio do feminino? Me chama aqui na DM, vamos conversar sobre isso, que eu estou abrindo uma turma da minha mentoria, O Caminho da Criação, que ajuda mulheres a se reconectarem com a sua energia feminina e diminuírem os sintomas psicossomáticos do desequilíbrio do feminino. Simples, rápido, prático, numa sequência de 5 stories, vocês constroem narrativas potentes. E aí não precisa de ficar fazendo, igual muitos cartomantes, fazendo live, respondendo 1 milhão de perguntas. Se você constrói uma narrativa bem amarrada, você traz a dor do consulente, do cliente, do paciente para o centro, você consegue desenvolver boas estratégias nesse sentido. Bom, formatos, tá? E essa vai ser uma aula super objetiva, porque eu vou trazer mais elementos nas aulas das outras mídias e depois vou ajudar vocês na construção da linha editorial. Então, marquem as mentorias quinzenais, que é lá onde a gente vai construir o caminho da linha editorial e vou ajudar vocês com algumas questões. Fechei um pacote com a designer de identidade visual e posts no Canva. Quem tiver interesse, entre em contato comigo, que eu faço a ponte, tá bom? Vídeo é o formato universal agora. Tudo que você fizer em vídeo no feed vai funcionar melhor. Nos stories depende. E vídeos curtos. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer esse mesmo levantamento de dores que eu acabei de fazer aqui sobre insônia e o feminino, num Reels de 90 segundos eu conseguiria fazer. E eu ia levantar a bola do problema. Então, aqui é levantar a bola do problema. A foto é onde eu tenho espaço maior de atenção dos meus consulentes. Então, aqui é uma estratégia de cauda longa para pessoas que já interagem com a marca. Então, quem vai interagir com você no feed, nas fotos no feed, são as pessoas que já consomem seu conteúdo. Então, as fotos são ótimas para gerar recorrência. Quando foi a última vez que você marcou o seu tarô? Quando foi a última vez que você fez uma leitura de trânsitos astrológicos? Foquem em recorrência nas fotos, que as coisas vão mudar nesse sentido dos atendimentos de vocês. Bom, o maior aprendizado para o Instagram, para mim, é qual a frequência? Quer botar muito grande aqui. Depende. Depende do quanto de tempo você tem. Depende de como você quer treinar a sua audiência. Depende de quem é a sua audiência. E qual o objetivo dessa comunicação. Depende. Depois que eu fiz a transição de carreira definitiva para trabalhar só com tarô, isso tudo se inverteu. Antes eu não tinha muito tempo. Agora eu não tenho muito tempo também. Eu invento muita moda. Mas eu tenho um tempo mais flexível para poder fazer. Então, eu tenho mais tempo, eu comecei a desenvolver uma estratégia de conteúdo mais agressiva, que começou em 1º de janeiro esse ano. Então, eu arquivei tudo que tinha no meu feed, comecei ele do zero, com consistência, com estratégia, e eu vi os meus números, a minha audiência mais treinada, mais responsiva, mais coerente com o que eu estava tentando implementar. Então, tudo depende, principalmente, do tempo que você tem. Então, tem uma de vocês mesmo que fala, Amanda, eu tenho um trabalho em horário comercial, consome muito dos meus dias. Para ela, eu recomendaria 2 posts semanais no feed, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e uma consistência nos stories, pelo menos na parte da manhã, antes de ela ir trabalhar, e para comunicar agenda, abertura de horários, necessidade de consultas, e eu focaria muito mais em um roteiro bem elaborado de narrativa com funil de venda nos stories, que é algo que você pode deixar pré-programado, do que numa estratégia de feed. Já para minha outra mentoranda, que o público dela não está no Instagram, eu postaria 1 vez por semana no feed, para manter aquela audiência que já existe ali, ciente de que o trabalho ele está sendo movimentado, e deixaria uma chamada de agenda aberta nos stories, que é uma estratégia de phishing, né? É uma pesca que você faz, mas não como foco principal.
Para quem trabalha mais no YouTube, eu postaria muito mais cortes do YouTube para levar o vídeo na íntegra do que qualquer outro tipo de conteúdo. Então, depende. E a gente tem que ter em mente que as pessoas estão saturadas de conteúdo informativo. Elas estão muito saturadas de qualquer coisa que seja muito densa, muito extensa. Então, o principal pilar de uma boa estratégia de conteúdo no Instagram é a objetividade. As pessoas, elas querem respostas rápidas para um problema que elas nem sabem que elas têm. Então, a objetividade é o fundamental aqui. Bom, quais são os nossos próximos passos a partir daqui? Primeiro, revisão de bio, foto, links no Instagram. 2, revisão de post fixado. Já falei disso aqui. 3, criação de linha editorial e baú de ideias. 4, é a escolha, né? Escolha da recorrência de postagens para ninguém sofrer. Esses são os nossos próximos passos. Posso ajudar vocês, quero ajudar vocês, mas isso precisa acontecer nas mentorias individuais. Aqui nas aulas coletivas é muito difícil da gente fazer isso, tá bom? Bom, próxima aula eu vou falar de YouTube e WhatsApp. E na outra aula eu vou falar de outros canais que eu acho que podem ajudar vocês também. Entendendo que o Instagram é a principal vitrine, eu acho que todo mundo tem que ter. A frequência de postagem depende muito do seu objetivo de comunicação, como eu disse, e isso é algo muito pessoal. Vou lançar as outras 2 aulas no nosso Drive ainda essa semana. Eu quero muito fechar o módulo de mídias sociais essa semana para a gente já dar seguimento a outras coisas. Uma outra coisa, eu ia fazer isso com a Jaque antes dela sair para o casamento, mas vai ter que esperar ela voltar. Vou marcar uma aula extra sobre atendimento ao público, com a Jaque, eu acho que vai ser bom para vocês. E estou querendo marcar uma aula extra de dicas de filmagem, foto e audiovisual com a produtora a Filmes de Areia, os meninos, o Lelis e o Ian, que me atendem, né? Eu sou cliente deles, eles são meus amigos também. Queria marcar algumas aulas extras com profissionais específicos do audiovisual, de conteúdo, para vocês também terem outro tipo de repertório. Qualquer dúvida, indicação, sugestão, me chamem no grupo, falem comigo no grupo, vai ser um prazer responder vocês. Mais uma vez, desculpa pela essa confusão toda, eu já estou bem melhor retomando a minha vida, retomando as minhas aulas. Eu amo essa mentoria de paixão, eu acho que é uma das coisas no meu trabalho que eu mais tenho gostado de fazer e desenvolver, e é do meu interesse que vocês caminhem comigo para o outro lado e a gente possa ser cada vez mais prósperos, estáveis e conscientes do nosso trabalho, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.